Bom, pessoas, agora vamos resolvendo uma questão de geometria que caiu na EPICAR, tá? Que, para quem não sabe, é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército do Ar, alguma coisa assim. Acredito eu que essa foi uma das questões mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Não porque tem um raciocínio muito complexo, tem, mas é porque você tem que ter muitas sacadas, enfim. É uma questão também muito confusa, tá? Então você tem que se atentar aí para acabar não errando. Então vamos lá, a questão diz o seguinte, ó. Na figura abaixo, A, B, C, D, E e F são vértices de um hexágono regular inscrito numa circunferência de raio 1 metro e centro O. Se A, C, E e B, D, F são triângulos equiláteros, então a área da parte sombreada nessa figura em metros quadrados é igual a quanto? Tá, então, para quem não entendeu aí o problema, né, nós temos aqui uma circunferência, a circunferência tem centro O e ela também tem raio 1. Ou seja, se você pegar de O até C, ou daqui até aqui, ou daqui até aqui, ou daqui até aqui, você vai ter 1, tá? E daí ele está dizendo que aqui tem um hexágono regular que está inscrito nessa circunferência. Só que observa que a gente não está vendo esse hexágono, tá? A questão, ela quer que a gente trace esse hexágono. Então, para traçar esse hexágono, basta a gente ligar os vértices, ó, de A até B, de B até C, aí nós ligamos de C até D, de D até E, de E até F e por fim a gente liga aí de F até A. Então agora a gente já consegue visualizar aqui o nosso hexágono regular. Então a estratégia que eu vou usar é a seguinte: primeiro eu vou calcular a área total desse hexágono, e da área total do hexágono eu vou remover a área desse círculo aqui e vou remover a área desses outros 6 triângulos, tá? Então vamos lá. Para calcular a área do hexágono, a gente precisa primeiro determinar qual é o lado do hexágono, tá? Como se trata de um hexágono regular, se a gente souber apenas um dos lados, a gente já consegue determinar a área dele, tá? Então, qual vai ser a estratégia que eu vou adotar? Bom, a questão nos diz que esse hexágono está inscrito em uma circunferência de raio 1. Se o raio é 1, se você pegar de F até o C, você vai ter duas vezes o valor do raio. Então, anota que aqui você vai ter de O até C vai ter 1, e de F até O você vai ter 1. Então, o diâmetro dessa circunferência vale 2. Se o diâmetro vale 2, a gente consegue determinar, né, o lado do hexágono a partir disso. Então, por exemplo, eu vou desenhar aqui um hexágono arbitrário, tá? E daí eu vou ligar um lado ao outro. Observa que quando eu ligo um lado ao outro, eu ainda posso ligar daqui até aqui e daqui até aqui. Então, nota que essa partezinha aqui, ela vai valer quanto? Se eu chamar esse comprimento inteiro aqui de x, essa partezinha aqui vai valer x sobre 2. Vai valer exatamente metade. Só que como a gente tem um hexágono regular, quando a gente traça as suas diagonais, a gente vai dividir ele em 6 triângulos retângulos congruentes. Ou melhor, 6 triângulos equiláteros, tá? Então aqui é triângulo equilátero, aqui é equilátero, aqui é equilátero, aqui é equilátero. Portanto, todos os lados são iguais. Então, se esse cara daqui é um triângulo equilátero, e aqui vale x sobre 2, então os outros lados também vai valer x sobre 2. Então, o que nós temos aqui é exatamente isso. Se você, por exemplo, pegar esse hexágono da figura e traçar aqui as suas diagonais, ó, você vai observar que essa partezinha aqui é justamente o raio da circunferência de centro em O, tá? Da circunferência centro em O, da circunferência maior, tá? Então, a gente tem que esse cara aqui mede 1. Se esse cara aqui mede 1, então o lado do hexágono também está medindo 1. Então, a partir disso, a gente consegue determinar a área do hexágono, tá? Bom, a gente sabe que a área de um hexágono não pode ser calculada através de uma fórmula direta, tá? Então, o que a gente faz? Dividindo o hexágono em 6 triângulos equiláteros, então a área do hexágono vai ser igual a 6 vezes a área dos triângulos equiláteros. A área de um triângulo equilátero, a gente sabe que é L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Como eu tenho 6 vezes os triângulos, eu vou multiplicar por 6. Então, fazendo esse produto, eu vou ter 6L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Nota que eu posso simplificar em cima e embaixo por 2, então eu vou ter 3L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 2. Nesse caso aqui, o nosso L ele vale 1,
tá? Que é justamente o lado do hexágono. Então, se você substituir aí por 1, você vai ter 3 raiz de 3 dividido por 2. Ou seja, esse aqui é o valor da área do hexágono. Uma vez calculado a área do hexágono, a gente vai ter que calcular a área desses triângulos, tá? E a área desse círculo aqui. E daí a gente vai remover da área total. Bom, como é que a gente vai fazer então, né, para determinar a área do círculo? Primeiro, nós precisamos determinar o raio do círculo. Tem muita gente que vai pensar assim, se daqui até aqui vale 1, então se você pegar desse ponto O até esse ponto aqui, você vai ter 1/2. Mas não, tá? O raio dessa circunferência aqui, que está inscrita na circunferência maior, não é 1/2. Por quê? Olha o seguinte, eu vou fazer aqui alguns tracejados. Eu vou ligar ó, do centro até um ponto quaisquer. Aí eu vou pegar daqui até aqui e vou ligar daqui até aqui. Bom, quando eu faço isso, o que acontece, né? Eu estou pegando aqui ó, o raio da circunferência maior, que vale 1. E daí, eu estou pegando aqui também o raio da circunferência menor, que está inscrita na maior. Então, a partir da trigonometria, eu consigo, então, determinar quanto vale esse cara daqui. Só que antes, eu preciso determinar quanto vale esses ângulos, tá? Por exemplo, ó, esse ângulo daqui eu sei que é um ângulo de 90 graus. Porque se você dividir ali uma circunferência em 4 partes, esses carinhas aqui vão ser perpendiculares, tá? Agora, como é que a gente faz para determinar esse ângulo aqui de cima e esse outro ângulo aqui de baixo? Bom, primeira coisa, observa que a gente tem um hexágono regular. Então, a soma dos ângulos internos vai dar 720. Como todos os ângulos são iguais, então quer dizer que todos esses ângulos aqui, ó, que eu estou destacando aí, esse ângulo aqui e esse ângulo de cá, todos esses ângulos medem 120 graus. Agora, a gente lembra de outro detalhe, ó. Os triângulos ACE e BDF são triângulos equiláteros. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, vou colocar na cor verde, tá? Eu vou traçar aqui, ó, o triângulo ACE e agora eu vou traçar o triângulo BFD. ACE e BFD, tá? Esses são os dois triângulos equiláteros. Bom, observa aqui, quando você traça esses triângulos equiláteros, você está fazendo com que esse ângulozinho aqui, ó, ele vai ser quanto? Esse ângulo aqui vai ser 60 graus, tá? Esse ângulo aqui vai ser 60 graus. Por que esse ângulo aqui vai ser 60 graus? Porque é um ângulo do triângulo equilátero, tá? Esse outro ângulo aqui também vai ser 60 graus. Aí, ó, esse outro ângulo aqui em verde também vai ser 60 graus. E assim por diante, tá? Então, sabendo disso, o que acontece? A gente pode afirmar claramente que esse ângulo daqui é um ângulo de 60, beleza? Mas essa reta aqui, ele divide o ângulo exatamente ao meio. Se esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus, cortando no meio, então vou ficar com um ângulo de 30. Então, esse ângulo aqui, ó, nesse vértice, tá? Vai valer aí 30 graus. Como isso aqui é um triângulo retângulo, né? Então, obviamente, que aqui vai ser um ângulo de 60 para completar aí os 180 graus. E agora, por meio da trigonometria, a gente consegue, então, determinar, né, quanto vale esse carinha daqui, que é justamente o raio da circunferência menor. Então, eu vou chamar esse carinha aqui de Rzinho, tá? De Rzinho. Agora, eu vou desenhar aqui o triângulo retângulo, só para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Aqui eu tenho o Rzinho, que é o valor que eu quero descobrir. Aqui eu tenho o 1, que é o raio da circunferência maior. Aqui eu tenho o ângulo de 60 graus. E aqui embaixo eu tenho o ângulo de 30 graus. Então, como eu faço para determinar o valor de R? Basta usar tangente de 30 graus, pois a tangente relaciona o cateto oposto, que no caso é o R, com o cateto adjacente, que no caso é o 1, tá? Então, eu vou ter que tangente de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é o R, dividido pelo cateto adjacente, que é o 1. Então, tangente de 30 graus, nós já sabemos que é raiz de 3 sobre 3. Isso aqui é igual a R sobre 1. Então, observa que multiplicando cruzado, eu vou ter que 3R é igual a raiz de 3. Logo, raiz de 3 vale
ou melhor, 3R é igual a raiz de 3, então R é igual a raiz de 3 dividido por 3. Ou seja, o raio da circunferência menor, que está inscrito na circunferência maior, vale raiz de 3 dividido por 3. Tá? A partir disso, a gente consegue, então, determinar a área desse círculo que está inscrito no hexágono, que está inscrito ainda na circunferência maior. A área de um círculo, a gente sabe que é π vezes o raio ao quadrado. A gente acaba de ver, né, que o raio vale raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou ter π vezes o raiz de 3 sobre 3 elevado ao quadrado. Beleza? Então, nota que eu vou ter aqui que a área do círculo vai ser 9, ou melhor, vai ser π vezes o 3 sobre 9, tá? Porque raiz de 3 ao quadrado dá o próprio 3 e 3 ao quadrado dá 9. Então, fazendo aqui essa conta, eu vou ter 3π dividido por 9. Só que nota que eu posso simplificar em cima e embaixo por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1 e 9 dividido por 3 vai dar 3. Ou seja, a área do círculo interior ao hexágono e a circunferência maior, ela vale aí π dividido por 3, tá? Então, nota que a gente já determinou aqui a área do hexágono, a gente já determinou aqui a área do círculo, agora falta a gente determinar a área desses triângulos menores, tá? Bom, a área desses triângulos menores é fácil de calcular, porque ó, a gente sabe que esse ângulo todo aqui é um ângulo de 120 graus, tá? Só que a gente sabe também que esse ângulo daqui é um ângulo de 60 graus. Como esse lado aqui, ó, é igual a esse lado de cá, então quer dizer que esse ângulo formado aqui, que eu estou riscando em preto, vai ser igual a esse ângulo formado em cá, tá? São ângulos que estão ali externo ao ângulo do triângulo equilátero, mas que estão dentro do hexágono, tá? Então, eu vou pegar o 60 e vou dividir por 2. Então, esse ângulo aqui vai valer 30, tá? Bom, observa que esse triângulozinho aqui, ó, ele claramente é um triângulo isósceles, tá? Porque é triângulo isósceles, porque pelo mesmo motivo, esse ângulo aqui vale 30 graus. Então, se esses dois ângulos valem 30 graus, esse ângulozinho daqui vale 120 graus, beleza? E agora, a gente vai usar a trigonometria mais uma vez, para então determinar quanto vale a área desse cara. Observa aqui, o lado do hexágono, a gente já viu que vale 1, então aqui vale 1, tá? Aí agora, como é que a gente faz, então, para determinar a área desse triângulo daqui? Bom, eu vou traçar uma reta, tá? Uma reta perpendicular à base, que vai dividir o triângulo isósceles em dois triângulos retângulos congruentes, tá? Essa é uma propriedade de todo e quaisquer triângulos isósceles. Se você traçar ali uma reta, que no caso vai ser a altura, essa altura ela vai ser perpendicular à base, vai formar um ângulo de 90 graus e vai dividir o triângulo em dois, tá? Em dois triângulos retângulos congruentes. Então, eu vou ter que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 e esse outro ângulo aqui, que antes era 120, vai passar a ser um ângulo de 60 graus, tá? Aí agora, ó, observa aqui, como eu dividi exatamente ao meio, essa partezinha aqui agora vai valer metade, ou seja, vai valer 1 dividido por 2. Sabendo disso, eu consigo determinar quanto vale esse cara daqui, porque a gente sabe que a área de um triângulo é base vezes altura. Os catetos são a base e a altura, respectivamente. Então, eu já tenho aqui uma parte, eu preciso determinar essa outra parte de cá. Então, eu vou desenhar esse mesmo triângulo aqui, só que em pé, tá? Aí aqui eu tenho um meio. Aí aqui eu tenho esse cara que eu vou chamar de H, que é o lado que eu quero descobrir. Aí aqui eu tenho o ângulo de 60 graus. E aqui em cima eu tenho um ângulo de 30 graus. Como é que a gente faz para determinar, então, o valor de H? Observa que eu posso usar, por exemplo, tangente de 30 graus. Né? Tangente de 30 graus. Porque eu tenho que relacionar aqui o cateto oposto com o cateto adjacente. Então, tangente de 30 graus, a gente sabe que a raiz de 3 sobre 3 vai ser igual ao cateto oposto, que é o H, dividido pelo cateto adjacente, que é 1 meio. A gente sabe que dividir um número por meio é a mesma coisa que multiplicar ele por 2, nesse caso aqui. Então, a gente vai ter, na verdade, 2 vezes o valor de H. Daí, multiplicando cruzado, eu vou ter que 6 vezes o valor de H vai ser igual a raiz de 3. Logo, H
vale raiz de 3 dividido por 6. Então, esse aqui é o valor da outra base do nosso triângulo, tá? E agora a gente matou a questão. Por quê, ó? Porque a gente já tem aqui a base, a gente já tem a altura. Então, agora é só a gente calcular a área do triângulo. Então, a área do triângulo vai ser o quê? Vai ser a base, que no caso é o 1/2, vezes a altura, que é o raiz de 3, dividido por 6, tá? Dividido por 2, ou seja, base vezes altura, dividido por 2. Só que agora a gente tem que se atentar a um pequeno detalhe, tá? Quando a gente divide esse triângulo aqui ao meio, a gente divide um triângulo em outros dois triângulos. Só que a gente tem, ó, um triângulo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Então, quando a gente somar todos esses triângulos, a gente vai ter, na verdade, 12. Porque eu tenho um total de 6 inteiros e eu dividi cada um dos 6 ao meio. Então, eu vou ter um total de 12. Então, eu vou pegar essa área toda aqui e vou multiplicar por 12, tá? Então, nota que eu vou ter aqui raiz de 3 dividido por 12, tá? Dividido por 12, que está dividido por 2, tá? Deixa eu só verificar se eu não estou cometendo nenhum equívoco. Então, vai ser, ó, 1/2, base vezes altura dividido por 2. Beleza, tá? Não estou cometendo nenhum equívoco, aparentemente. Aí, agora o que a gente pode pensar, né? Nota que a gente está dividindo aqui por 2, tá? A gente está dividindo por 2 duas vezes, né? Então, eu vou colocar assim, eu vou colocar aqui, ó, raiz de 3, vou colocar aqui, ó, raiz de 3, dividido por 12, dividido por 2. Então, vou ter, ó, raiz de 3, dividido por 2, 6, 12. Então, aqui vai dar 24, tá? Vai dar 24. Isso aqui que está multiplicado por 12. Bom, para quem não entendeu o que eu fiz, é o seguinte, eu multipliquei o 2 pelo 6, que dá 12. Aí eu dividi o 12 pelo 2, que deu 24. Só que daí, quando você divide por 24, você tem que multiplicar pelo 12, tá? Então, eu vou dividir pelo 24 e multiplicar por 12. Então, eu vou ter 12 raiz de 3 dividido por 24. Isso aqui tá dando quanto? Isso aqui vai dar raiz de 3 dividido por 2, tá? Então, essa aí vai ser, portanto, a área desses triângulos. E agora, a gente matou a nossa questão, tá? Porque a gente matou a nossa questão porque ele quer que a gente determine a área sombreada. E como eu disse, a área sombreada vai ser a área do hexágono menos a área do círculo menos a área dos triângulos, tá? Então, eu vou ter que a área sombreada vai ser o quê? A área total do hexágono, que a gente viu, que vale 3 raiz de 3 sobre 2. Então, aqui, ó, 3 raiz de 3 sobre 2, menos a área daqueles triângulos, que no caso é o raiz de 3 dividido por 2, menos a área do círculo, que no caso é π dividido por 3. Nota que eu tenho denominadores iguais aqui, então eu posso subtrair diretamente. Então, eu vou ter que a área sombreada vai ser 3 raiz de 3 menos raiz de 3 dá 2 raiz de 3 dividido por 2 menos o π dividido por 3. Então, nota que eu tenho 2 aqui e 2 aqui, eu posso simplificar. Logo, eu tenho que a área sombreada vai ser o raiz de 3 menos o π dividido por 3, tá? E essa aqui é, portanto, a nossa resposta do problema. Logo, a alternativa correta é a letra A, tá? Essa foi a questão, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. É uma questão de fato complexa, tá? Eu levei muito tempo pensando em como encontrar o valor desse rádio, principalmente. Mas enfim, tá? É uma questão que depois você esboça, você risca, fica tudo mais fácil. Ao longo do vídeo eu cometi alguns erros, tá? Eu cometi alguns equívocos. Como é uma questão que envolve muitos cálculos e que são cálculos bem minuciosos, eu tava com receio de errar e por isso que eu acabei parando em alguns momentos, tá? Mas enfim, essa foi a questão, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Dúvidas, deixe nos comentários. Valeu, falou e até a próxima.